Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Adriano Lucena, que é o presidente do CREA. Como diria Marcos Vilaça, tão jovem, tão presidente. Presidente, o que é o CREA? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que trabalha com todos os profissionais das diversas modalidades da engenharia em defesa da sociedade. Então é um conselho que tem uma preocupação em gerar para as sociedades bons frutos, alimentos saudáveis, obras que envolvem engenharia civil, que já envolvem a engenharia elétrica, um tema da engenharia, da energia renovável, que vem através da engenharia elétrica, a preservação do meio ambiente. Veja como o CREA, o Conselho, é extremamente amplo e importante na vida de todos nós, cidadãos. Muito mais até do que o profissional que vive da engenharia. E tem quantos associados? Hoje, nós temos aproximadamente 38 mil profissionais e 12 mil empresas só em Pernambuco. No Brasil, aproximadamente 1 milhão de profissionais ligados a esse conselho. Agora, tem uma história aqui, engenheiro de pesca. Engenheiro de pesca também é do CREA? Sim, o engenheiro de pesca também é do CREA. O engenheiro de pesca, inclusive, tem um curso aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco que forma esse profissional. Esse profissional tem uma importância muito grande no nosso país e na nossa região. A gente tem rios importantes, a gente tem todo o mar, a nossa costa, onde produz alimentos, tá certo? E o engenheiro de pesca tem uma importância muito grande para a nossa economia, para o nosso estado, para a nossa região. A eleição para o CREA é sempre muito disputada, né? São eleições disputadas. Para você ter uma ideia, João, a eleição que eu participei agora, a última eleição, nós ganhamos por 17 votos. Então, foi uma eleição com 3 candidatos e nós ganhamos com 17 votos, mas esperamos que no próximo pleito, o nosso grupo, o grupo que representa a engenharia, que é a engenharia para todos, que envolve o debate com a universidade, o fortalecimento desse conselho, com a integração, trazendo temas importantes para ter pauta para o jornalismo, para ter pauta para a sociedade, fortalecimento não só dos profissionais que vivem nas empresas, mas dos professores, a importância da academia. A gente tem certeza que esse projeto ele pode ser vitorioso nas próximas eleições para que a gente tenha o conselho cada vez mais próximo do cidadão. Doutor Adriano, o CREA pode punir e pune? Pode punir. O CREA tem suas câmaras, tem um departamento que a gente vai chamar de Câmara, onde é a comissão de ética, e nessa comissão de ética a gente pode ter toda a tramitação, dar todo o direito ao profissional se defender, apresentar a sua defesa, como deve ser num país democrático. A gente tem que dar a oportunidade para que todos possam fazer sua defesa plena. E aí, chegando no final do processo, chegar à conclusão que o profissional cometeu alguma irregularidade, cometeu algum equívoco, algum erro, ele será punido sim. E isso tem que ser não só no Conselho, mas nas nossas vidas, né, João? A gente não pode passar a mão por erros. Erros a gente tem que não permitir numa sociedade que a gente quer que cada vez seja mais exigente com os acertos. Nós precisamos acertar, temos um país e uma região rica em desenvolvimento, e esse desenvolvimento precisa de posições, precisa ter ética, precisa ter prazo para fazer as coisas e entregar bons produtos à sociedade. A engenharia sofre com esses absurdos que são feitos contra o meio ambiente? Sofre, porque o meio ambiente ele é uma parte de nós. Nós precisamos ter uma engenharia que preserve o meio ambiente, que tenha uma relação de integração com energia limpa, que possamos utilizar mais o ar de forma mais pura. Por que a gente quer morar em cidades ou regiões que têm um ar mais puro? Então, por que a gente não faz isso no dia a dia? Por que a gente não faz habitações onde tem uma integração entre o cidadão e o espaço? Essa é boa engenharia, essa é a engenharia que a gente defende e
a gente não pode ter a engenharia que a gente vai fazer um estrago no meio ambiente, porque isso gera riqueza, isso gera um recurso que poderia ir para um outro cidadão, que poderia ir para uma outra parte da cidade, e a gente termina desperdiçando esses recursos, às vezes de tempo, financeiro e do espaço. A gente tem que ter uma relação entre nós e o espaço única. É isso que nós queremos. É grande, doutor Adriano, o número de obras que são realizadas de forma irregular, sem a participação de um engenheiro? Infelizmente, João, a gente tem um número... É o tal do puxadinho, né? Nós temos ainda um conceito que contratar engenheiro é custo, quando na verdade a gente demonstra no dia a dia que não é custo, isso é investimento. A gente precisa ter cidades organizadas, cidades planejadas, cidades arborizadas, cidade que tem uma integração entre o cidadão e o seu espaço, preservação do meio ambiente, dos rios, arborização, calçadas acessíveis. Quantas calçadas as pessoas estão andando e, ao se deslocar, a pessoa sente dificuldade? Nós precisamos colocar a engenharia para promover esse bem-estar de todos os cidadãos. Agora, há, por parte do CREA, uma fiscalização contra essas obras irregulares? E nós buscamos fazer uma fiscalização do ponto de vista educativo, mostrando ao cidadão, aquele que está cometendo essas infrações, com as punições, obviamente, de acordo com a legislação que nós temos, mas de uma forma educativa para que isso possa abrir oportunidade de trabalho para os profissionais que estão nesse conceito. Então, você construir com um profissional habilitado, isso gera qualidade, durabilidade, redução de custo e um tempo maior da sua obra, do seu projeto. É isso que nós defendemos, João. E não tem casos de grandes empresas que fazem obra sem engenheiro, ou tem também? Não, as empresas hoje estão mais conscientes da importância do engenheiro, da formação do engenheiro. As universidades hoje têm trabalhado nessa formação do engenheiro, não só do ponto de vista da teoria, mas da prática. Há uma relação entre o mercado e as universidades, e o Conselho está fazendo esse papel de ligação para que a gente forme muito mais do que técnico, mas formar cidadãos que têm esse conceito de meio ambiente, que têm esse conceito de termos uma cidade, de termos também a zona rural com engenharia, porque veja o cidadão que mora na zona rural, ele precisa da escola, ele precisa da energia, ele precisa da água, ele precisa da edificação, então ele precisa dos hospitais, ele precisa escoar a sua produção, precisa das rodovias, das ferrovias, e tudo isso precisa da engenharia. E essa engenharia, ela gera emprego. Às vezes a gente pergunta, João, por que alto índice de desempregado na engenharia quando a gente tem muita coisa para fazer? Então, precisa aplicação de recursos no investimento em infraestrutura que causa impacto na geração de emprego, na dinâmica da economia. Então, a engenharia é muito importante, não só para o profissional da engenharia, mas é importante para toda a sociedade. E a gente tem visto recentemente, né, Adriano, muitos casos de mulheres ocupando cargos importantes na engenharia de obras, de grandes investimentos, e que a mulher está lá como engenheira. Isso é muito importante. E a gente tem percebido que hoje a gente tem aproximadamente 22% de mulheres ocupando as vagas da engenharia nas universidades. Isso é uma coisa mais recente, que antigamente eram poucas, né? Sim, sim. E esse percentual ainda é pequeno, certo? No mercado de trabalho a gente precisa aumentar. E para falar de forma concreta, em Pernambuco a gente tem a presidente da Compesa, uma engenheira, a gente tem uma engenheira numa empresa automobilística que está saindo da região de Goiânia para tomar o mundo. Então veja a importância da mulher e da mulher pernambucana ocupando o seu espaço. Nós temos na Secretaria de Infraestrutura do Estado uma mulher, nós temos na Secretaria de Infraestrutura do município do Recife também uma mulher. Então veja quantas mulheres ocupando cargos importantes que antes eram ocupadas por homens. E as mulheres podem ocupar, devem ocupar, e é muito importante que a gente
tenha essa firmeza no espaço da mulher. E dentro do CREA a gente tem um programa Mulher, que é para mostrar a importância da mulher no CREA, a importância da mulher na sociedade e lugar de mulher onde ela quer, onde ela tem a capacidade de ocupar os seus espaços. Quais são as ações desse setor da mulher no CREA, ações práticas? Nós temos, no ano passado, nós tivemos a homenagem a várias mulheres em várias modalidades da engenharia. Esse ano nós vamos fazer aqui no dia 8 de maio, no Dia Internacional das Mulheres, a homenagem a várias mulheres, o fortalecimento das entidades que estão ligadas ao CREA, para que as mulheres possam participar cada vez mais, não só do CREA, mas da sociedade, ocupando todos os seus espaços que são merecidos. Há parceria do CREA com políticos? Na verdade... são aqueles que determinam as leis, não é? Na verdade, o que nós procuramos fazer, e o debate nosso, João, é que os profissionais da engenharia, ao longo do tempo, eles saíram desse debate político e se nós fizermos uma reflexão da Constituição de 88 para cá, você identifica uma Constituição cidadã, uma Constituição de muitos direitos, e é importante que nós tenhamos os direitos, mas uma Constituição voltada muito para o mundo jurídico, o mundo da burocracia, e não para o mundo da infraestrutura. E o que foi que aconteceu? Veja, nós temos uma lei de salário mínimo profissional de 1966. Então, na década que a gente tinha as grandes obras no país, vivendo. Depois nós tivemos os anos 70 e depois nós tivemos a década perdida nos anos 80. E o que é que acontece? Nós precisamos colocar a lei da engenharia pública em ação, e nós estamos no CREA levando essa lei da engenharia pública em ação junto com os alunos das universidades, com as entidades de classe e com as universidades, com os professores. Hoje nós temos um convênio firmado com a Universidade de Pernambuco, já em 5 comunidades, gerando 10 empregos para os estagiários, que são estágios, na verdade, com os alunos da Universidade de Pernambuco, para que a gente possa mostrar a esses alunos a importância de um conselho, que não pode viver só da burocracia, tem que ver de um debate político e que o aluno ele tenha consciência que ele é um cidadão político, assim como o profissional, e possa ocupar esse espaço porque são das leis, é do Poder Executivo que as coisas acontecem. E o nosso maior cliente da engenharia, das geociências e da agronomia é o poder público. Faz as grandes obras como rodovias, como ferrovias, como barragens. Então, nós precisamos participar da vida política, sim, João. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Adriano Lucena, que é o presidente do CREA. O colunista social João Alberto recebe grandes personalidades da sociedade pernambucana. Os assuntos do momento, política, economia e tendências fazem parte de um bate-papo descontraído e em grande estilo. Que é aprovado por 99% dos pernambucanos. João Alberto Informal, de segunda a sábado, 10 para as 7 da noite, na TV Tribuna. Adriano Lucena, a maioria dos cargos de empresa, de órgãos de representação, são voltados basicamente para o Recife, para a metropolitana. O CREA atua em todo o estado de Pernambuco? O CREA atua em todo o estado, João. O CREA, hoje nós temos 15 inspetorias, então nós estamos em Petrolina, em Araripina, estamos em Serra Talhada, em Afogados da Engazeira, em Garanhuns, Caruaru e outras cidades. Então, em todo o estado a gente tem atuação. Em alguns pontos, em algumas cidades a gente tem pontos fixos. São essas que eu citei e algumas outras. Agora, algumas obras, depois de acidentes, elas são interditadas. É o CREA que libera. O que é? Que trabalho é esse que o CREA vai lá, vai dizer que aquele prédio não vai cair, que pode ser novamente ocupado?
Ô João, o CREA tem, na sua essência, na sua existência, a defesa da sociedade. Ele não chega a embargar a obra, ele também não chega a liberar a obra. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma fiscalização de preventiva integrada, onde a gente envolve o Ministério Público, envolve muitos outros órgãos, para que a gente, de forma coletiva, possa, sim, embargar as obras. Tá certo? Porque aquela obra que vai causar um mal à sociedade, ela não pode continuar e nem pode ter abertura de espaços que podem causar um dano à sociedade e, normalmente, a uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente precisa evitar e, através da fiscalização preventiva integrada, que a gente vai retomar agora no ano 2022, aí sim, a gente, com os outros órgãos, vamos fazer esse tipo de intervenção, João. Porque algumas vezes tem um negócio, construção em área de risco. E as pessoas, até por não ter outra opção, constroem casas em locais que acabam tendo problemas sérios, como deslizamentos e queda de barreiras que provocam a destruição de prédios. E isso é preciso fiscalizar, né, doutor? É sim, João. Aí veja, o que é que nós estamos defendendo? A boa engenharia. Então, nós temos espaço para que as pessoas possam morar de forma confortáveis. E por que essas pessoas não moram? Como você bem disse, às vezes as pessoas têm a necessidade de morar e só tem aquele espaço. Então, falta a engenharia ambiental, falta a engenharia civil, do escoamento da água, da drenagem, falta a geologia. Então, você pode morar num canto que seja um morro, mas morar com conforto. Então, a gente está procurando levar esse debate para os órgãos públicos, para a prefeitura, o governo do Estado, para que a gente possa oferecer, através da lei da engenharia pública, mão de obra qualificada para que as pessoas possam morar e viver com conforto e com segurança. Quando chove, a gente vê os acidentes acontecendo e principalmente nas áreas onde mais precisa da engenharia, que é onde as pessoas moram, e são aquelas pessoas que são mais carentes. Agora, algumas coisas acontecem por coisa da natureza, né? As enchentes, essas coisas, tremores de terra, que aí a ciência não tem muitas vezes como prever, né? Sim, tem aqueles pontos que estão fora da curva, né? Mas mesmo assim a gente consegue prever alguns acidentes, minimizar esses acidentes, tá certo? E o que a gente está se referindo são aqueles acidentes que são possíveis de serem evitados através da boa engenharia, com o uso da geologia, com o uso da engenharia ambiental, com a conscientização, com a educação da população, para que não coloquem sujeira onde vai passar água ali na drenagem, não coloquem objetos nos canais, porque a gente termina gastando dinheiro, João, em serviços que poderiam ser evitados. Por exemplo, limpeza de canais. Canal é para passar água, você olha, tem sofá, tem fogão, tem objetos que não deveriam estar ali no canal. E a gente, conscientizando a população, a gente evita esse desperdício. Se esse dinheiro vai para essa limpeza, pode ir para um outro tipo de serviço. Olha, um dos grandes problemas de Pernambuco é água. E essa dificuldade, a falta d'água, influi na engenharia? Sim, nós temos uma região que tem, como você bem colocou, uma dificuldade hídrica e a engenharia precisa dar essa solução, porque quanto mais distante nós captarmos essa água, maior o custo dessa água chegar nas nossas torneiras. E, então, esse custo mais elevado precisa de tecnologia, precisa de muito estudo e as universidades, a academia é muito importante para que a gente possa dar soluções e essa água que chega a gente não gerar desperdício. Por exemplo, agora a gente tem os rios, as barragens cheias e a gente está jogando essa água para fora, tá certo? Desperdiçando toda essa água que a gente poderia dar uma outra utilidade nessa água, porque a gente precisa de água para o consumo humano, a gente precisa de água para a agricultura, água para os animais, água para tudo, até porque o nosso corpo também é composto muito mais de água. Então veja como a água é importante nas nossas vidas. A engenharia pernambucana
é respeitada nacionalmente? João, a engenharia pernambucana é uma referência no Brasil. O setor de consultoria nosso é um setor exemplar. E não é de hoje. Ao longo de décadas, nós tivemos professores como da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Antão, que era uma referência na pavimentação, o professor Jaime Guzmão, o professor Alexandre e tantos outros, o professor Almir Cirilo e tantos outros professores, Maurício Pina na parte de pavimentação. Posso citar Everardo na parte de energia eólica, que foi um dos precursores em Pernambuco há 20, 30 anos, na insistência, no conhecimento. E a energia eólica hoje é uma potência na nossa região. Inclusive com fábricas, né, de equipamentos para engenharia eólica, né? Sim, então hoje a gente já tem na região do Araripe, por exemplo, ali, usinas e mais usinas de energia eólica, na região de Paranatama, na região de Garanhuns. Então veja que a dinâmica das cidades, a economia da cidade mexeu com a energia limpa, energia solar e energia eólica. Está, como o senhor disse aqui, numa das promessas de campanha, o aprimoramento. O que é que o CREA tem feito para melhorar a qualidade? Tem realizado cursos, simpósios para os engenheiros? Sim, nós acreditamos que a formação do profissional da engenharia ela tem que ser contínua. Você não termina a faculdade, você é um profissional que agora você está completo. Não, você é um bom profissional, você tem uma boa formação, mas essa formação ela tem que ser continuada. E aí a gente, através das entidades, a gente está oferecendo cursos diversos em várias formações, não só na formação profissional, mas na forma que eu digo na área técnica, mas na formação do cidadão com conceitos de matemática financeira e muitos outros conceitos bem mais amplos, para que ele cada dia fique mais preparado para viver um mundo cada vez mais de disputa, mais também do seu conhecimento. Quando você tem um bom conhecimento, você consegue viver e viver dentro daquilo que você planejou, tá certo? Então, a gente precisa entender que a engenharia é para fazer o bem para si e para a sociedade. E há uma boa procura por esses cursos? Sim, nós temos vários cursos e formação com ligação com outras entidades, como o Cefosp no governo do Estado e outras fundações, as entidades, para que esses cursos sejam os mais amplos possíveis. E o senhor faz parceria com os CREA de outros estados? Fazemos parcerias, principalmente na parte da fiscalização. Ainda essa semana nós conversamos com a presidente do CREA de Alagoas para que a gente pudesse fazer essa parceria na região limite dos dois estados, ali na região de Garanhuns, pegando a parte da agricultura, mas também na região do litoral, pegando a região de praia, do turismo, do saneamento, das edificações, das rodovias. Então nós fazemos, sim, esses convênios, essas relações com outros CREAs para que a gente possa saber onde é que está melhor e a gente poder aprimorar o nosso conselho. Olhar agora um movimento contra a verticalização de prédios na orla marítima, porque algumas cidades estão permitindo a construção de prédios 20, 30 andares. É uma preocupação do CREA isso? Ou chega ao CREA? Chega. E aí a gente debate através do plano diretor. Cada cidade tem seu plano diretor. É obrigatório ter plano diretor? Tem cidade que não tem. Depende do número de habitantes. O plano diretor ele é constitucional dependendo do número de habitantes daquela cidade. O Recife, por exemplo, é obrigatório. Eu não recordo Foi mudado agora, recentemente, não foi o plano diretor do Recife? Foi. E a cada tempo você precisa atualizar o plano diretor, porque a dinâmica da sociedade tem uma velocidade muito grande. Então, esse plano diretor que é feito hoje, por exemplo, 2022, você faz com a previsão de 2030, mas ao longo desse período você tem que fazer alguns ajustes, tem que chegar em determinado tempo, você tem que fazer a atualização plena desse plano diretor. Então, a gente entra nessa discussão, sim, porque é do nosso interesse. Porque, por exemplo, na coisa da Constituição Civil, um fato mais ou menos recente é a criação do flat, né? Que antigamente só tinha hotel, agora é flat. E isso
precisa passar pela legislação, né? Sim, João. Você coloca algo extremamente importante. Veja como muda ao longo do tempo. Então, hoje você ainda tem a obrigatoriedade, através de lei, de estacionamento. Mas gerações que estão vindo aí, eles utilizam carros, eles utilizam bicicletas, eles utilizam esse deslocamento a pé. Uber, né? Agora o Uber. Uber, eles utilizam esse deslocamento através de carros locados. Então, veja a necessidade de você deixar, às vezes, um apartamento com 4 garagens de veículos. Então, esse preço, ele chega para o consumidor. E aí, essa dinâmica da sociedade impõe essas mudanças. E o CREA quer participar dessas mudanças. E já tem alguns projetos inovadores, por exemplo, o projeto do Colégio Salesiano. Então, é um projeto inovador. É um projeto que a sociedade precisa conhecer, como outros projetos que estão acontecendo bem próximo da gente. O que é que tem diferente desse Colégio Salesiano? Tem um projeto de espaço. O espaço, a questão da garagem, a questão do reuso da água, da energia limpa, da integração daquele espaço que é enorme com a sociedade. Então, tem conceitos dentro do projeto do Salesiano que é muito interessante, que possivelmente vai ser copiado para muitos outros projetos. Nós queremos agradecer ao doutor Adriano Lucena e dar os parabéns pelo eficiente trabalho que ele vem fazendo na presidência do CREA de Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.